Capítulo 5. Numa tentativa de se acalmar, Theo refletiu que estava com sorte, o que era engraçado, pois não acreditava em sorte. A ida da mãe a Paquetá permitia esconder Clarice em casa até que ele decidisse o que fazer. Além disso, a viagem até o Hotel Fazenda em Teresópolis faria com que os pais dela não estranhassem de imediato o sumiço da filha. Theo subiu pelo elevador de serviço. Sansão se aproximou da porta, cheirando as malas. Abanava o rabo e latia alto. Theo mandou que o cachorro ficasse quieto. Estendeu Clarice na cama. Ela parecia um anjo, ainda que estivesse um pouco abarrotada. A mala maior não cabia debaixo da cama e ele teve que esvaziar a parte de cima do armário para guardá-la. Buscou gás e antisséptico no banheiro. Cuidou dos ferimentos na cabeça de Clarice. Havia um pequeno corte na nuca que ele não sabia direito de onde tinha vindo. Furtivamente, aproveitou para acariciar seus cabelos castanhos. Como eram macios, descalçou as sapatilhas dela, incomodado com a aparência de desconforto que lhe transmitiam. Lembrou-se de Clarice fotografando no Parque Lage. Ela andava com displicência e calçava aqueles mesmos sapatos sem salto, o que a diferenciava das outras mulheres, sempre pintadas em excesso e montadas em plataformas. Acompanhou sua respiração, sintonizando-a à dele. Sentou na beirada da cama, observando-a de perto, mas ainda a uma distância respeitosa. Não queria parecer doente ou maníaco. Com o tempo, ele ia provar a Clarice que ela estava errada. Jamais seria capaz de cometer abusos. Faltava-lhe o instinto animal que todos os homens ganham ao nascer. Esta era apenas uma de suas qualidades. Se houvesse gente más como ele, o mundo seria melhor. Clarice logo acordaria e pediria para ir embora. Desceria as escadas, indignada, a mão esquerda pressionando o ferimento, a direita com o vogue de menta nervosamente tragado. Esbravejaria mais ofensas, atenta a qualquer novo ataque. Ele seria preso, execrado publicamente. Em letras garrafais, os jornais o chamariam de sequestrador. Sentiu-se mal. Era a primeira vez que se via como vilão. Ao enfiar Clarice numa mala e trazê-la para casa, teria se tornado criminoso? Nada havia sido premeditado. Tampouco queria resgate. Queria apenas o melhor para Clarice. O golpe na cabeça tinha sido um gesto impensado, absurdo. Ele estava sinceramente arrependido. Talvez devesse dizer isso a ela, que estava arrependido. E se ela não o perdoasse? Não podia soltar Clarice. Não podia deixá-la ir embora até que previsse como ela reagiria. Ainda que não fosse a polícia, ela evitaria ficar perto dele. Isso também seria insuportável. A ideia de matá-la passou como uma lufada, mas foi imediatamente posta de lado. De morta, bastava Gertrudes. Assobiou uma melodia por impaciência ou nervosismo. Sansão latia sem parar. As patas compridas arranhava a porta do quarto. Ele não queria que o cachorro cheirasse Clarice ou as malas escondidas. Saiu do quarto e trancou a porta por fora. Prendeu Sansão na área de serviço. Lavou o rosto no banheiro. O estresse escorria com a água.
Encarou o espelho e achou-se inesperadamente bonito, como se a graciosidade de Clarice o tivesse contagiado. O rosto pálido trazia uma beleza distinta, em harmonia com o sorriso no canto da boca. Mexeu os remédios do armário até encontrar um frasco de tranquilizante que a mãe tomava para dormir. Ao chegar em casa, Patrícia estranharia se encontrasse Sansão latindo. Melhor sedar o cachorro para que só acordasse na manhã seguinte, quando ele já saberia o que fazer com Clarice. Abriu a boca do cão e enfiou-lhe um comprido Abriu a boca do cão e enfiou-lhe um comprimido goela abaixo. 10 minutos depois, Sansão estava quieto. Voltou ao quarto, mas abriu a porta devagar, considerando a possibilidade de Clarice ter acordado e estar à espreita, pronta para atacá-lo. Logo depois, condenou-se pela violência dessa ideia. Enquanto deslizava os olhos pelo pescoço dela, num diverso jogo de contar sardas, Clarice se moveu timidamente. Entreabriu os olhos, nauseada, e ele ficou sem reação. Pedia desculpas ou mostrava-se inabalável, complacente ou ditatorial? Ela franziu o senho e agitou os cabelos. Seus movimentos eram lentos. Passeou os olhos pelos móveis. Gemia de dor. Theo correu ao banheiro, deixando 2 comprimidos caírem na mão. Esmigalhou o remédio e dissolveu num copo d'água. Bebe. Ela fechou o rosto, ainda zonza. Parecia muito assustada também. É para dor de cabeça, vai melhorar. Evitava frases longas, pois não gostava de mentir para ela. Clarice bebeu, devolveu o copo à cabeceira e moveu os lábios, sibilando uma pergunta. A voz falhou. E ela tentou novamente. O que você está fazendo comigo? O tom dela o entristecia. Saiu do quarto, dizendo que não demoraria. Na sala, zanzou de um lado para o outro, sem ter para onde ir nem voltar. 5, 10, 15, 20 minutos. Ao retornar, ela dormia outra vez. O seu shopping ficava a 3 quadras do prédio, na esquina da Hilário de Gouveia com a Avenida Nossa Senhora. Theo sempre tivera curiosidade de entrar ali. Achava divertido que aquele lugar com cartazes prometendo striptease e filmes eróticos de entrada franca ficasse ao lado da igreja que frequentava com a mãe aos domingos. Pecado e redenção em harmonia. Ele sabia que ia se arrepender assim que entrasse no seu shopping. Podia imaginar o que vendiam ali, e apenas sua imaginação já lhe causava náuseas. Por isso, adiava a visita. Adiaria eternamente não fosse a necessidade. Evitou encarar a parede de vibradores e pênis plásticos, em diversos tamanhos, cores e larguras, todos pavorosos. Avançou pelo corredor, cercado por cintas de couro, chicotes e fantasias de pouco tecido. Uma vendedora magricela perguntou se podia ajudar
e ele fingiu indecisão. Deixou que a mulher apresentasse a loja. Anéis penianos, lubrificantes, preservativos com sabor de fruta. Temos também de chocolate, senhor. Ela espremeu 2 gotas de gel comestível sabor morango nas costas da mão de Theo e mandou que ele provasse. Você quer dizer lamber? É. A mulher listava as qualidades do produto como quem vende eletrodomésticos. Ele não queria passar a língua naquela coisa gosmenta. E se passasse mal? Provou, vigiado pela vendedora, e pediu por algemas. Viu diversos modelos. Escolheu os mais resistentes, com chave reserva e sem trava de segurança. Ela não se importava que ele parecesse um sadomasoquista. Perguntou se vendiam mordaças. Temos várias. Mordaça de bola de madeira. Tem também com argolas, que deixa a boca bem aberta, sabe? Pro oral. Ele estava chocado com a criatividade dessa gente. A vendedora continuou. Tem ainda o arreio de boca com mordaça, com regulagem na nuca por fivela. E a mordaça estofada também, claro, esta aqui, para deixar ela bem submissa, entende? A parte estofada entra na boca até a garganta. Ela fica quieta e toda sua. Entendi. Tem também a coleira. É uma coleira larga, com mordaça. As mulheres adoram. Vou pegar no estoque? Não precisa. Quais vai querer então? As 2 últimas. Essa com arreio de boca e a estofada. As algemas? 6. Ele notou que a quantidade impressionou a vendedora. E o gel? Comprou um para desviar a atenção. Já no caixa, notou 2 barras rígidas forradas em couro, com algemas nas extremidades. O que é aquilo? Separador de pernas e braços, a mulher disse. Colocou o produto nas mãos de Theo. Pesava bastante. É um afastador, com tornozeleiras e algemas. Tem ainda cadeado, reguláveis por fivelas. Cada um desses varais afastadores tem 75 centímetros de comprimento. E é uma opção bastante versátil. Pode usar não só como separador de pernas ou de braços, mas também com algemas e tornozeleiras avulsas. Veja, eles se conectam por esses mosquetões e formam um só, uma espécie de X com 2 varais. Vou levar também. Vestiu a arreio de boca com mordaça em Clarice. Deitou-a no colchonete, pois não queria que ela ficasse com o corpo dolorido. Empurrou-a para debaixo da cama, algemando seus tornozelos aos pés do móvel. Trocou o lençol e forrou a cama de modo que as algemas ficassem cobertas. Escreveu um bilhete para a mãe. Chegou de carro ao laboratório de patologia de universidade. Pegou sua gaiola de camundongos no biotério e foi à sala de pesquisas, onde havia outros estudantes. Na geladeira, encontrou 3 ampolas com solução de
Tiolax, um anestésico usado em injeções intraperitoneais nos camundongos, bem mais eficiente que o tranquilizante. Guardou as ampolas em meio à serragem da gaiola por onde os ratinhos zanzavam. Durante 20 minutos, fingiu ingerir. Durante 20 minutos, fingiu inferir resultados. Quando saiu, garantiu que ninguém estava no corredor e escondeu as 3 ampolas no bolso do jaleco. Pouco depois, estava em casa. Patrícia havia chegado e assistia à TV. Disse ao filho que o dia tinha sido cansativo e que precisava dormir. Sabe onde deixei a caixa aberta de tranquilizante, querido? Ele se condenou por ter se esquecido de devolver o remédio ao armário. Na pressa de atender Clarice, havia largado a caixinha na mesa de cabeceira. Imaginou o risco que correria se ela tivesse procurado sozinha. Entraria no quarto dele, talvez olhasse debaixo da cama. Era sorte ter a mãe entrevada naquela cadeira de rodas. Disse a ela que não sabia do remédio. Patrícia desligou a TV e avisou que voltaria a Paquetá no dia seguinte. Com Marli, a vizinha estava expondo suas pinturas numa feira de artesanato. Ele trancou a porta do quarto e devolveu Clarice para cima da cama. Eram 4 da manhã quando ela ameaçou abrir os olhos. Theo se aproximou com a seringa, encontrou uma veia no braço direito e injetou a solução de Tiolax. Clarice ficou inerte quase no mesmo instante, bela adormecida. Enquanto não soubesse o que fazer, teria que mantê-la sedada.